a operação inversa da multiplicação. Nós vamos conhecer a divisão. Vem comigo? Quem quiser fazer as atividades com a professora Lucimara, é só pegar o lápis aí e começar. Eu vou começar aqui com as minhas canetas coloridas e com as minhas cestinhas. Vamos contar comigo quantas canetas que eu tenho na minha mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 canetas e eu vou dividir essas canetas entre duas amiguinhas. Eu vou colocar para uma amiguinha aqui nessa cestinha e para outra amiguinha nessa cestinha. Então, eu tenho 10 canetas e vou dividir em duas cestas. Uma roxa para Maria, uma roxa para Lulu. Uma verde para Lulu, uma verde para Maria. Uma rosa para Maria, uma rosa para Lulu. Uma laranja para Maria, uma laranja para Lulu. Uma amarela para Maria e uma amarela para a Lulu. Eu dividi 10 canetas entre a Maria e a Lulu. Quem já sabe quantas canetas cada uma recebeu? Vamos contar? Vamos ver quantas canetas que a Maria conseguiu? Contem aí junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos conferir quantas a Lulu ganhou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que 10 canetas divididas entre duas crianças dão 5 canetas para cada criança. Vamos fazer outra? Estou postando o segundo vídeo. Várias espadas. Vamos contar quantas. Agora eu tenho espadas. Eu tenho várias espadas. Vamos contar quantas espadas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 espadas. Então, vamos conferir? Será que a professora Lucimara contou certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 espadas e eu vou entregar as espadas para 4 guerreiros. Essas espadas são mágicas e eu vou distribuir as espadas com os grandes guerreiros. Eu preciso fazer uma entrega justa de espadas.
eu tenho aqui esse guerreiro, eu tenho aqui esse guerreiro, o guerreiro do fogo, o guerreiro do ar, o guerreiro das florestas e o guerreiro das águas. E eu preciso entregar essas espadas. Então, ó, essa espada azul eu vou entregar para este guerreiro. Essa espada verde eu vou entregar para este guerreiro. Essa espada amarela para este. E esta para este. Eu ainda tenho espadas para dividir? Tenho. Eu vou dar mais uma espada azul para o guerreiro das águas, uma espada verde para o guerreiro das florestas, uma espada amarela para o guerreiro do ar, mais uma espada para o guerreiro do fogo. Eu ainda tenho espadas para dividir. Mais uma para o guerreiro das águas, mais uma para o guerreiro das florestas, mais uma para o guerreiro do ar, mais uma para o guerreiro do fogo, e eu ainda tenho espadas para dividir. Outra espada para o guerreiro das águas, outra espada para o guerreiro do ar, outra espada para o guerreiro das florestas, outra espada para o guerreiro do fogo. Eu ainda tenho espadas para dividir, então eu vou organizar aqui para finalizar a minha divisão justa de espadas, porque eles precisam receber as suas espadas. Vou dar mais uma espada para o guerreiro das águas, mais uma espada para o guerreiro das florestas, mais uma espada para o guerreiro do ar e mais uma espada para o guerreiro do fogo. Então eu tinha 20 espadas. Eu dividi entre 4 guerreiros. 20 espadas divididas entre 4 guerreiros. Cada guerreiro ficou com 5 espadas. Joinha, certinho. 20 dividido por 4 é igual a 5. Demais. Crianças, vocês viram que a professora Lucimara trabalhou aí conosco, nos ajudando também na divisão. Vocês viram que ela monta todo um cenário, que ela tem uma disponibilidade maravilhosa. Ela é muito, muito, muito amável. A professora Lucimara quer nos ajudar. Então, vocês, depois, no final do dia, quem sentia vontade de montar um cenário, fazer um vídeo de uma divisão, certo? Primeiro elabora na sua cabecinha o que você quer dizer, quantos elementos você vai dividir. Podem ser frutas, podem ser talheres, podem ser moedas, podem ser brinquedos, certo? Bonecas, carrinhos que vocês têm em casa, ok? Vocês vão elaborar um vídeo, lembrando que sempre nas divisões, a porção de cada conjunto é idêntica. Então, se um conjunto ficou com 2, o outro conjunto também vai ficar com 2. Se um conjunto ficou com 3, o outro também vai ficar com 3. E assim por diante. Porque divisão é a repartição de um total, um número maior, em porções menores, mas iguais. Certo? Tia Karine! Porções iguais. Combinado, crianças? Vocês preparem no final do dia e mandem o vídeo para a professora. Eu vou analisar aquele vídeo que estiver certinho, eu posto no grupo. O que estiver faltando alguma coisa, eu mando no privado, aí vocês fazem e eu posto no grupo de vocês. Combinado? Sim, Mila, pode falar. Tia, quarta-feira a gente vai ter aula? Não, quarta-feira é feriado, tá?
Ah, tá. Porque diz que não tá dando. Então, vamos lá. Todo mundo atento para não perder nenhuma explicação. Divisão. Dividir é repartir um todo em partes iguais, certo? Iguais. Quando nós dividimos, ninguém fica com mais. Sempre divide um todo, um número maior, uma porção maior para pessoas ou em conjuntos e sempre em partes iguais, ok? A divisão é justa. Ninguém pega mais do que ninguém. É sempre o mesmo tanto. Divida os gatinhos igualmente entre as gatas mães. Então, eu tenho 2 gatinhas e eu preciso dividir uma quantidade maior de gatinhos entre elas. Então, vamos contar os gatinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gatinhos divididos para 2 mamães. 10 gatinhos. A divisão, gente, eu pego de um lado e do outro, certo? Coloco sempre nos extremos. Divido a quantidade total nos meus conjuntos. Então, vamos ver aqui como que vai ficar. Um gatinho para essa mamãe, gata. O outro gatinho saiu do outro lado. Outro gatinho para essa mamãe. Observe que vai sair do outro lado. Sempre nas pontas. Um gatinho para outra mamãe. Outro gatinho para outra. Ainda posso dividir. Ainda tem gatinhos para repartir. Então, vamos ver. Mais um gatinho e outro gatinho. Sempre um e outro. Ainda temos 2. Vamos continuar a divisão. E finalizamos, então. Então, eu tinha 10 gatinhos para dividir entre 2 mamães, certo? Cada mamãe recebeu 5 gatinhos. Veja bem a operação. Quando nós repartimos alguma quantidade, nós estamos dividindo, nós estamos fazendo uma divisão. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Foi a mesma divisão que a professora Lucimara fez com as canetas, para Lulu e para Maria. Ela tinha 10 canetas, dividiu entre 2 cestinhas, uma cestinha para Lulu e a outra cestinha para Maria. Aqui eu tinha 10 gatinhos para 2 mamães, repartindo os gatinhos, 10 gatinhos para cada mamãe gata, certo? 5 gatinhos para cada mamãe gata. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5, ok? Vamos para a forma prática. Como que é a forma prática? É a forma que nós usamos no caderno. Usamos com a chave de divisão. 10 dividido. Esse sinal aqui, pessoal, ó, esse sinal aqui que parece um L deitado, certo? Isso chama chave. Então, essa forma da chave, sempre nós vamos usar quando nós estivermos falando em divisão da forma prática, quando vai para o caderno, certo? Então, eu uso a chave para a divisão. Então, 10 dividido por 2, vocês viram que é igual a 5. Na divisão, eu tenho 3 operações. Eu tenho divisão, multiplicação e subtração. É a operação mais completa da matemática, certo? Divisão tem 3 operações: divisão, multiplicação e subtração. Vou provar para vocês. 10 dividido por 2.
Eu fiz uma divisão. Deu 5. Agora eu faço uma multiplicação para eu comprovar que realmente 10 dividido por 2 é igual a 5. Como que eu faço multiplicação? Mental. Eu multiplico 5 vezes 2. Imediatamente, mentalmente, 5 multiplicado por 2. 5 multiplicado por 2 é igual a 10. Olha o sinal de vezes. Esse sinalzinho de vezes eu faço aqui, ó, dentro da minha cabecinha. E coloco o resultado embaixo do meu número que eu estou dividindo, ok? Agora eu faço uma subtração. 10 menos 10 é igual a 0. Vocês viram? Na divisão, nós temos 3 operações. Divisão, multiplicação e subtração. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Nome dos termos. Isso é relembrando, porque vocês viram isso o ano passado. O número que eu estou dividindo, o número maior, ele é chamado dividendo, certo? O número para quem eu estou dividindo, a quantidade de conjuntos, a quantidade de gatinhas, por exemplo, é o divisor. O tanto que recebeu cada conjunto, a quantidade que recebeu cada gatinha, é chamada de quociente. E o resto, depois da minha subtração, chama-se resto, que é o final de tudo, certo? Essa é uma divisão exata. Não sobrou o resto, ficou 0 no final, tá? Daqui a alguns meses, nós vamos aprender outros tipos de divisões. Divisões inexatas, boas demais de fazer. Vocês vão adorar. Bom, agora eu tenho outra divisão a ser feita. Prestem bastante atenção. Eu tenho 4 cachorrinhos aqui, certo? E eu vou dividir aqui alguns cachorrinhos para os cachorrinhos maiores. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bom, eu tenho 20... Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Chega pra cá. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7, 28. 28 cachorrinhos para dividir entre 4 cachorrinhos maiores. Então, eu vou dividindo um para cada, certo? Não posso dividir todos para um, todos para outro, todos para outro e todos para outro. Não, não pode fazer isso. É um de cada vez, certo? Vejam aqui. Um cachorrinho, outro cachorrinho, outro cachorrinho, outro cachorrinho. Posso continuar a divisão? Ainda temos cachorrinhos sobrando? Muitos. Então, a gente vai dividir. Mais um cachorrinho, outro cachorrinho, outro cachorrinho, outro. Ainda temos cachorrinhos sobrando? Muitos. Vamos continuar dividindo. Outro cachorrinho, outro, outro, outro. Olha, cada cachorrinho ganhou 3 até agora, mas ainda sobraram muitos. Pode dividir de novo, pode continuar repartindo, até acabarem todos. Então, vou dividindo. Ganha mais um para outro, mais um para outro, mais um para outro. E vou dividindo. E vou dividindo. Ó, cada cachorrinho tem 5, mas eu ainda posso continuar dividindo porque tem cachorrinho sobrando, até terminarem todos. Então, eu vou continuar.
Ainda posso dividir. Até terminarem todos. E todos ficarem com a mesma quantidade. Detalhe, hein, gente? Veja bem, 28 dividido por 4, certo? Cada cachorrinho ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 28 dividido por 4 é igual a 7. Vamos ver aqui, então, como que fica na forma prática. 28 dividido por 4 é igual a 7. 28 dividido por 4 é igual a 7. Essa forma aqui é a forma horizontal, a forma da linha do caderno, certo? A forma prática é a forma vertical. Ela é em pé, um número embaixo do outro. 28, olha a chave. Aqui a chave ficou vermelha para você ver o destaque. Chave, que é o mesmo sinal da divisão, porém na forma vertical. 28 dividido por 4. 28 é dividendo, é o número total. 4 é o divisor, era o tanto de conjuntos que eu tinha. 7 foi o tanto de elementos que foram repartidos para cada um. Cada um ganhou 7 cachorrinhos. Multiplicação, lembra que eu disse que a divisão são 3 operações? Então, vamos lá para a multiplicação. 7 vezes o 4, mental. Você estuda a divisão e reforça a multiplicação. 28 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes o 4 é igual a 28. 28 menos 28 é igual a 0. Só que você pode fazer assim. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. Sempre fazendo a operação convencional. Unidade menos unidade, dezena menos dezena. Certo, crianças? Que vai dar o resto, 0. Ok? Então, vocês viram aí que a divisão, ela é simplesmente... Fiz até a página 42. Mas a 38 eu não fiz. Ok. A de experimento do corpo. Vejam bem, crianças, nós estamos estudando classificação dos animais. O que é isso, classificação dos animais? Os animais, eles são classificados em grupos de vertebrados e grupo de invertebrados, certo? Vertebrados são animais que possuem crânio, coluna vertebral, certo? São características dos vertebrados. Nós somos vertebrados. Nós temos crânio. Põe a mão na sua cabeça. Vê se você sente algo duro. Põe a mão, aperta. Você sente? É o seu crânio. Coloca as mãos, o que você der conta, aqui na sua nuca. E vai descendo no meio das suas costas, aonde você consegue encontrar um afundado e, às vezes, umas bolinhas, umas elevações no corpo, que é a coluna vertebral. Vê se você consegue. Se você estiver junto com alguém, se a sua mamãe estiver do seu lado ou algum coleguinha fazendo aula junto com você, coloca a mão nas costas do coleguinha ou da mamãe, pede a mamãe para colocar as mãos nas suas costas e para sentir a sua coluna vertebral. Veja se você consegue sentir a sua coluna vertebral. Sentiu? Esse Professora, eu tô aqui passa bem com a no minha meio. cachorrinha. Eu senti o crânio dela e a coluna vertebral. Pois bem, esse osso que passa bem ao meio, ele nos permite ficar retos, nos permite ficar de pé e também os animais a se locomoverem, como aqui vocês estão vendo o cão, certo? Vocês estão vendo o esqueleto de um cão e a característica principal, crânio, coluna vertebral, que indica que ele é um vertebrado, ok? Nós podemos agrupar
os animais de acordo com vários critérios. A gente pode também usar a forma de locomoção, se eles se arrastam, se eles voam, se eles saltam, se eles nadam, tipo de locomoção dos animais. Nós podemos classificar os animais com o tipo de cobertura do corpo: pelo, pena, escamas, pele e assim por diante. Podemos classificar os animais também pelo ambiente que ele vive. Se ele vive na água, ele é um animal aquático. Se ele vive na terra, é um animal terrestre. Se ele voa, se ele é um animal que se locomove voando, é um animal de ambiente aéreo, ok? E também outras características, como vertebrado e invertebrado, certo? Então, vertebrado tem coluna vertebral e crânio, ok, crianças? Tem que ter essas duas características. Uma forma científica de classificar os animais, né, utiliza como critério a presença ou não de crânio e a coluna vertebral. Veja esse esqueleto do cachorro. Eu tenho crânio e coluna vertebral distintos, separadamente, certo? Você também tem crânio e coluna vertebral. Então, nós fazemos parte da classificação dos vertebrados, ok? Alguns exemplos aqui de animais, como pássaros, galinhas, bois, coelhos, sapo, cobra, passarinho, tudo isso, ratos, são animais vertebrados, animais que possuem crânio e coluna vertebral, ok? O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto interno dos vertebrados. Esqueleto interno, porque vocês vão ver que tem alguns animais que têm o esqueleto de fora, esqueleto externo, ok? Então, para esse aqui, que é um animal que tem o esqueleto dentro, o nosso também fica dentro. Eu não vejo o esqueleto, eu sinto. Se eu pôr as mãos aqui no abdômen, eu sinto as minhas costelas, eu sinto aqui os ossos do maxilar, eu sinto o osso do nariz, eu sinto aqui o osso da testa, aqui na frente do rosto, eu sinto os ossos dos dedos, do braço. Vocês também, mas vocês não estão vendo, porque ele é interno. Então, para essa primeira página, o que vocês vão sublinhar? Pega lápis e pega caneta. Lápis, régua e caneta. Sublinha, por favor. Animais que possuem crânio e vértebras, que é a coluna vertebral, são chamados de vertebrados. Vocês vão sublinhar esta frase. Mila, agora não é hora de chamar a professora, agora é hora de sublinhar o que eu pedi para sublinhar. Tia, de os animais até vertebrados? Isso. Se vocês quiserem sublinhar todo o parágrafo, porque tem exemplos aqui, podem sublinhar também. Tia, Oi. sabia que eu tenho problema na coluna? Mesmo? Sim, mas já tá sarando. Professora, você já fez cirurgia? Vai RPG. Não, nunca fiz cirurgia. Tia Karine, Oi. nos esqueletos não tem nem nariz e nem orelha, porque eles são uma cartilagem. Isso, não são ossos. Por isso que dá para medir de todo jeito. Sublinhar o segundo parágrafo. Agora, pessoal, vocês vão sublinhar aqui, ó. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto interno. Vejam bem. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto interno dos vertebrados. Só até a palavrinha vertebrados.
Ô tia, de crânio até Vertebrados. dos esqueletos internos dos vertebrados? Isso. Professora, quando eu nasci, eu tive que fazer cirurgia. Mesmo? Sim. Mas agora já está tudo bem. Sim. Eu nunca fiz uma cirurgia e nunca fiquei internada. Eu também, nunca. Já Internada e nunca fiz cirurgia. Eu fiquei internada, fiz uma cirurgia. Graças a Deus. Professora, já fiz cirurgia. Agora, crianças, nós vamos ver outra classe de animais. A gente viu a classe dos vertebrados, que é a classe dos animais que possuem crânio e coluna vertebral. Agora nós vamos ver a classe dos animais moles, aqueles animaizinhos que não têm coluna vertebral e não têm crânio. Então, veja bem. No entanto, aí a página 37 diz: a maior parte dos animais não possui crânio ou vértebras. As esponjas do mar, por exemplo, os vermes, os camarões, os polvos, as formigas, as minhocas, por exemplo, não possuem crânio e não possuem coluna vertebral. Esses animais que não têm essas características, o crânio e a coluna, então são chamados de invertebrados, certo? Invertebrados. Eu preciso saber a diferença dos vertebrados com invertebrados? Preciso. Vertebrados têm coluna, coluna e crânio. Invertebrados não têm coluna e nem crânio, tá? É muito simples saber a diferença. Podem sublinhar as esponjas do mar até a palavrinha invertebrados, que está de cor vermelha e rosa no seu livro. As esponjas até palavrinhas invertebrados. Pode sublinhar. Para esse grupo de animais, crianças, os invertebrados, eles podem possuir o esqueleto externamente, de fora. Vocês estão vendo aí os besouros, certo? E aqui o siri. O siri, toda essa parte durinha que vocês veem no siri, as patinhas dele, essa parte óssea dura que fica de fora, é o esqueleto dele, o esqueleto externo. O esqueleto fica de fora dele. E aqui o besouro, essa parte dura, suas patinhas, também é o esqueleto dele. Então, o esqueleto externo, para esses tipos de animais que não têm osso, que não têm crânio e nem coluna vertebral. E também temos alguns animais que não possuem esse tipo de estrutura dura e que não são vertebrados, como, por exemplo, a água-viva. A água-viva ela não tem nenhum tipo de osso. Tia Karine, sabia que eu amo besouro? Mesmo? Eu não. Eu gosto. Eu também não gosto de besouro. Vocês Eu vão amo. sublinhar essa parte aqui, pessoal. Ó, os ciris, por sua vez, possuem um esqueleto externo muito resistente chamado carapaça. Então, essa parte aqui, na última frase que a professora explicou, que é a parte do esqueleto externo desses tipos de animais. Essa parte dura que fica de fora. Onde que é para sublinhar? Última frase. Tia, pra gente subir de ciris até carapaça? Tia, ciris até carapaça? É, aqui. Tá.
crianças, o livro trouxe aqui para vocês descobrirem como que nós conseguimos sentir a coluna. Então, vocês fizeram isso aí. Nós não estamos na sala. Se estivéssemos na sala, cada um colocaria a mão na coluna um do outro para sentir. Então, você, a hora que o papai e a mamãe chegar em casa, você vai pedir licença para eles e vai falar, mamãe, eu preciso sentir a sua coluna vertebral. E vai passar a mão da nuca e sentir no meio das costas essa elevação que tem, que é a coluna vertebral. Põe a mão aqui na cabeça da mamãe, do papai, sente o quanto é duro aqui o osso, e ele é interno. Depois peça para eles fazerem com vocês, para eles sentirem também a sua coluna vertebral e o seu crânio. Aí você vai dar uma aula para eles. Falar assim, mamãe, papai, hoje eu aprendi que animais vertebrados têm crânio e coluna vertebral. E animais invertebrados não têm crânio e nem coluna vertebral. E alguns deles têm o esqueleto externo, como o besouro e o siri, por exemplo. Certo? Você vai dar uma aula de ciências hoje quando a mamãe e o papai chegarem em casa. Ok? Veja aqui, crianças. Eu tenho um esqueleto humano. Ok? Eu vejo coluna vertebral, olha, eu vejo costelas, eu vejo aqui uma parte do fêmur, que é o osso da perna, vejo as mãos, os ossinhos dos dedos e das mãos, dos braços, vejo aqui os ombros, o esqueleto de um corpo humano. O que é que você vai circular? Presta atenção. Você vai circular aquilo que você apalpou, aquilo que você pegou no seu corpo. Você apalpou o crânio, então você vai circular no desenho. Onde é o crânio? É na cabeça. Então você vai circular a cabeça desse esqueleto humano. E você vai circular onde mais que você apalpou? A coluna. Essa parte aqui da coluna vertebral. Ok? Essa parte do esqueleto. Olha aqui. É a parte do meio do esqueleto. Ah, tá. Certo? Parece ser um caninho cheio de bolinhas. Cheio de junções. Uma ligada à outra, que são as vértebras. Certo? E ela é responsável por nos manter de pé, nos manter em movimento. Tá? Então, vocês podem sublinhar. E eu quero saber o seguinte. Por que que o ser humano, então... Aliás, por que não? Eu quero que vocês me contem. O ser humano, de acordo com o que você circulou no desenho, ele é vertebrado ou invertebrado? Vertebrado. Por quê? Vertebrado. Por que ele é vertebrado? Porque ele tem crânio e coluna vertebral. Perfeito, podem responder. Muito bem. Então, olha, circulando crânio e coluna. Você pode fazer até esse circulado aqui, ó, bem fininho, tá? Não precisa ser tudo, não. Só mesmo aqui, ó, no meio do esqueleto. Não precisa pegar as costelinhas, tá? E você tem que escrever o nome. O que é isso aqui na cabeça? O crânio. O que é isso aqui que segura o pé? Coluna vertebral. Precisa colocar o nome. Puxa uma setinha com a caneta, escreve o nome certinho. E explica para mim por que que o ser humano é vertebrado. É porque ele tem crânio, você circulou, você sentiu, e porque ele tem coluna vertebral. Ok? Tia, posso falar minha resposta? Pode. Porque a pessoa tem crânio e coluna vertebral. Certo. Ah, tia, posso explicar uma coisa? Uhum.
O braço, ele tem o nome de braço porque aqui em cima é o braço, a partir daqui já é o antebraço, não é? É, que vem antes do braço. Sim, aqui é o braço, aqui é o antebraço e aqui é o braço. Agora nós vamos ver na página seguinte, na página 39, outros animais aí que também têm coluna, certo? Tem crânio e tem coluna. São 6 animais aí. Pode passar para frente? Não, professora, peraí. Vou colocar maior aqui para você, para tirar uma foto. Só um minutinho. Tia, o peixe, ele não tem sangue. Ok. Veja bem o esqueleto e o contorno do corpo desses animais. Eu tenho um jacaré, um sapo, uma ave, um peixe e um gato. Esses animais, eles são vertebrados ou invertebrados? Vertebrados. Por quê? O que é que tem neles que fala que ele é vertebrado? Crânio. Ossos. Vertebral. Ossos, não, não é assim que a gente justifica um vertebrado. Crânio. Ele tem crânio e coluna vertebral. Essa é a justificativa. Ter ossos não justifica um vertebrado, porque o siri tem um esqueleto externo, certo? Mas ele não é um vertebrado. Então, se você falar que o vertebrado tem ossos, você não acerta. Você precisa dizer corretamente que ele tem crânio e coluna vertebral. Essas duas características é que definem um ser vertebrado. Agora você vai pensar em animais que não são vertebrados, que não estão nesta categoria. E você vai dar exemplo de 2 animais, que podem ser as lesmas, as formigas, borboletas, caracol, lula, polvo, Tinha minhoca. minhoca. Muito bem. 2 animais que não são classificados vertebrados, porque eles não têm crânio e não Água-viva. têm coluna. Água-viva. Muito bem. Podem colocar aí 2 exemplos de animais. Se eu posso ler minha resposta, Pode. eu coloquei na letra B as lesmas e cobras. Não, cobras não. O quê? Então, Lesma pode. tia, eu posso ler minha resposta da letra B? Caracóis. Isso, caracol pode. Cobra é vertebrado, viu, Mila? Cobra não pode. Troca a cobra. Tia, eu coloquei lulas. Pode. Aí pode.
Então, aqui tem vários exemplos. Você só vai escrever 2, tá? Vamos ver aqui, então, o que é letra A e o que é letra B. Invertebrado para a letra A. Esqueleto interno, certo? Esqueleto interno ou esqueleto externo. Possui ossos. Corpo mole sem estrutura. Então, nós vamos ver o que é invertebrado, o que é vertebrado dessas características que nós lemos. Então, vamos ver. A e B. Tanto o invertebrado quanto o vertebrado, ele tem o esqueleto, ok? Esqueleto dentro. Pode ter também fora. Isso não quer dizer que ele é um animal classificado com crânio e coluna vertebral. É só esqueleto, ok? Só a parte dura. O que mais que ele pode ter? Esqueleto externo. Externo, somente os invertebrados. A aranha, o siri, o besouro, certo? Esses animaizinhos que têm essas partes duras. A barata, aquela patinha dela, que é a parte dura, que é o esqueleto externo dela. Possui ossos. Ah, bom, se possui ossos, são os vertebrados. Ossos. Não é substância rígida. Não é uma porção do corpo rígida. Porção rígida não é igual a osso, tá? Porção rígida é uma parte dura do corpo, mas não significa osso. Isso é muito sério. Corpo mole. Quem tem corpo mole? Como a minhoca. Letra A. Letra A. Os invertebrados. Ok. Eu posso ter minha resposta da letra A? Pode. Eu pus, eles são vertebrados porque tem crânio e coluna vertebral. Certinho. Agora nós temos aí um texto para falar sobre um grupo de peixes, um grupo de animais determinado. Os peixes. Então, nós vamos ver características dos peixes, o que cobre o corpo dos peixes, onde que eles ficam e se eles são vertebrados ou invertebrados. Então, nós vamos falar de peixes. Há 2 tipos de peixe. Barraca e elétrica. Guia elétrica, eu tenho muito medo. Ela dá muito choque. Verdade. Ô, professora, cavalo marinho é um peixe. Não é um peixe? É um peixe. Deixa eu tirar aqui que eu quero ver vocês. Eu não estou vendo vocês. Espera aí. Então, vamos lá. Gente, nós estamos falando de ruas e permanências. Eu vi as atividades de vocês, os deveres que vocês fizeram sobre a rua Joaquim Carlos dos Santos. O Bernardo, ele fez uma entrevista com o avô dele. Eu não postei no grupo a entrevista porque eu queria chegar nessa página aqui primeiro. Vou colocar hoje à tarde, viu, Bernardo? A entrevista para os seus coleguinhas ouvirem também as mudanças, né, que o seu avô cita na rua. Então, ele começou, pessoal, falando da rua ainda de terra, que era fazenda, que era roça.
Do jeitinho que eu mostrei a construção do Colégio Atenas para vocês, na época do aniversário do colégio, o avô, né, o seu João Batista, o avô do Bernardo, falou sobre a rua, que eram poucas casas, que era também de terra, que as pessoas quase não Aqui no meu bairro ficavam por ali. também é. E tinham Aqui no meu também bairro antigamente era isso também. construções, certo? Então, eu vou postar a entrevista para vocês verem a entrevista, ouvirem e perceberem os detalhes, porque vai casar com a aula de hoje. Mudanças e permanências. Mudanças, a gente fala de coisas que mudou. Rua que tem asfalto, que plantaram árvores, onde fez construções, certo? Pessoas que mudaram. 38. Permanência, aquilo que ficou, aquilo que não mudou, que vem passando de geração em geração, e as pessoas e as construções e os estabelecimentos continuam lá, fazendo parte da história da vida das pessoas, daquele determinado local. Então, veja bem, as ruas elas vão mudando com o passar do tempo. Isso aí é fato. As pessoas mudam, constroem, certo? Modificam as casas, mudam a tinta, né? A cor da tinta da parede e mudam aquele local. Uma rua que era pequena, hoje ela pode ser larga e comprida. Pode diminuir a calçada, ela pode, ao invés de ser mão dupla, ser mão única, só que vai ou só que vem, entendeu? Então, elas vão mudando com o passar do tempo. Ela poderia ser de terra, hoje ela é de asfalto. Então, vai mudando de geração em geração. Casarões antigos podem ser substituídos por prédios novos, modernos, com um padrão comum entre os outros, né? Aquele bairro novo ali, o Belvedere, Martim Galego, são casas mais ou menos no mesmo nível. Elas são... Tia, lá no Belvedere, a gente ia muito lá antes da pandemia. Pois é, agora não estamos saindo, né? E também, gente, o fator de iluminação, de árvores, né? Todo o paisagismo do bairro muda. Então, se muda a estrutura do bairro, muda como ele era antes para o presente, entendeu? E vai mudando vestígios, mudando características. De acordo com o que vocês pesquisaram, o que vocês falaram da rua, o que vocês poderiam citar aí, elementos que nós podemos encontrar nas ruas nos dias de hoje? O que nós podemos citar, que nós podemos encontrar nas ruas somente nos dias de hoje, que não tinha no passado? O que é que tem nos dias de hoje? Pode falar, Ana Luísa. Não era tipo, não tinha asfalto, era terra. E também tinha os potes elétricos, não tinha antigamente. E quando também antigamente não tinha sinaleiro, não tinha tecnologia igual hoje, água e esgoto. Isso mesmo. É verdade. E também a água. Atualmente agora tem tudo, encanamento para esgoto, mas não é. Isso tecnologia, mesmo. sinaleiro eletrônico. Isso mesmo, gente. Câmeras nas e energia. Antes não tinha isso. Então, hoje nós temos muitas mudanças. E coisas só de hoje em dia, do presente, que no passado não tinha. Então, isso é mudança ou permanência? Mudança. Isso mesmo. Muito bem. Tia, Oi. quando eu tinha 4 anos, a minha prima morava numa rua que era pequena. Aí, até hoje, essa rua é do mesmo jeito, não teve mudança. Mesmo? Sim. Na rua onde eu moro,
Teve mudança, Sempre foi. teve construções. E só casas que teve reforma. Ah, tá. Na minha rua também. Teve casas que passou por reforma, outras foram derrubadas e construíram casas novas, bonitas. Do mesmo jeito, só que as casas que foi construída mais, porque meu bairro ele nunca foi reformado. E eu gosto. Ah, é? Tia, tem uma pergunta que eu achei aqui, ó. É assim, não havia água encanada, e sim era de cisterna. Em qual páginas que vocês estão? 39. Ah, tá. Isso. Tia, eu fiz um vídeo falando. Esse número 7 pode escrever um debaixo do outro? É, um debaixo do outro. Deixa eu ler aqui. E antigamente os postes eram de madeira. Sim, postes de madeira. Professora, Oi. tem que te mandar as fotos de ciências? Depois você pode mandar, tá? No final do dia, para você não se perder aí agora. Ô tia, pra gente soltar a imagem. História, capítulo 2, Arfusa, no tempo, página 30 até 44. Ô tia, Oi. lá perto da minha vovó Cleusa tem uma rua abandonada e tem uma casa que nunca foi derrubada. Essa casa ficou parada, ela foi construída em 2010 Ô Pedro, e não sofreu tem 3 nenhuma elementos que mudança. podemos encontrar nas ruas somente nos dias de hoje. Tia, lá numa rua perto da minha vovó Cleusa tem uma rua bem abandonada Mas é 3, Pedro. e lá tem uma casa parada e não sofreu nada desde 2010. Ela ficou parada e abandonada, ela não foi destruída, nada, ela ficou parada. É só nos dias Sem de ninguém hoje. olhar pra ela. Mesmo? Os postes. Aí você coloca postes de concreto. Ô tia, eu pus asfalto, calçadas e câmera. Ok. Tia, eu posso falar os meus no número Pode. 7? Pode. Eu sei. Casas de 2 andares e carros eletrônicos. Isso. Concreto. Professora, eu escrevi postas de luz elétricos, sinaleiros e câmeras. Ok. Isso são novidades, não é, gente? Isso não tinha no passado. Para começar, a energia elétrica é de pouco tempo. Antes, vocês vão ver no livro 2 de História como que era a iluminação. Tinha uma pessoa responsável por acender os postes. Ele era o acendedor. Nem tem essa profissão mais. Ele ia de poste em poste, colocava querosene, colocava óleo e acendia com fogo. Ficava iluminando com fogo. Hoje nós não temos isso mais. Hoje o poste de energia elétrica, a luz acende com a mudança do clima. Se armar uma chuva agora, quantas horas agora? Às 14h54 e o tempo escurecer, os postes
acendem. As luzes acendem. É sensor. Escureceu, elas acendem. Mas, tia, elas acendem sozinha ou alguém que mexe para elas acenderem? Sozinha. E quando estraga, precisa informar, que aí vem alguém e troca. Tia Karine, Oi. só tá aparecendo história, capítulo 2, As Ruas no Tempo, página 30 até a 44. Verdade. Verdade. Verdade, tia. Você tá parecendo só isso pra gente. Agora desculpa eu te contar. Não tem nenhuma, não. Não é possível. Eu tô aqui esperando. E agora? Apareceu a mesma coisa. A História mesma capítulo coisa. 2, As Ruas no Tempo, página 30 até 44. Isso, jura? Que Uma isso? coisa, vou tirar a tela e colocar de novo. A tia já tentou isso. E agora? Agora Agora sim. Agora só que tá na página 38. só a metade da tela. Apareceu a página 38? Jesus amado, loucura. Não, pra mim pareceu normal a tela do computador. Tudo Tá restante. na página 38. O livro trouxe uma sugestão de leitura, viu, gente? Tem de tudo nesta rua. É uma sugestão de leitura que fala sobre mudanças, permanências, que também fala junto aí com o conteúdo. As ruas, né, que falam. Vamos lá. Ao longo da vida, as pessoas vão deixando suas marcas por onde passam e conforme vão vivendo suas experiências. Veja bem, tudo que a professora sublinhou, você vai sublinhar. Eu estou falando aqui de bens. Tia, que página? 39. Materiais e de bens imateriais. Eu estou falando de bens materiais, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso pôr à mão, que é palpável, entendeu? Então, bens materiais que as pessoas deixam nas ruas, que as pessoas podem visualizar na rua, podem ser as construções. Oi, gente. Volta na página 19. Não, gente, vou continuar. Já coloquei lá no grupo. Vocês ficam esperando respostas prontas. Vocês têm que responder. Coisas que nós temos nas ruas só nos dias de hoje. Pensa aí. Só nos dias de hoje. Coisas modernas. Sinaleiro, câmeras, um sensor. Tia, Oh, eu posso fazer essa atividade com a minha mãe, porque meu irmão, que ele não lembra muito, só minha mãe. Aí quando ela chegar eu faço com ela. não, senhora. Pode. Vou fazer agora na aula. Tia, mas eu ainda nem tinha nascido. Como não tinha nascido, minha querida? É só você olhar as coisas que nós temos hoje na atualidade. Não fala de passado. Fala de Eu sei presente. Asfalto, postes. Fala de presente, de coisas atuais. Você já nasceu, está vivendo há 9 anos neste mundo. E você conhece as ruas. Eu sei, é porque na minha rua, antes ela era tipo um presente. Não, não está falando de rua do passado. É ruas do presente, tá? Você vai pensar e responder.
Vai esperar para fazer com a mamãe, não. É para fazer agora na aula. Eu não tô entendendo o que eu posso sublinhar. Não tá aparecendo no meu livro. Como não está aparecendo, Mila? Está grosso, os traços grossos, vermelhos no livro? Entendendo. As palavras eu não tô achando. E as palavras do seu livro, com o meu livro é diferente. Então, eles estão em livro diferente, então eu não tô achando. Eu vou sublinhar. O meu livro é igualzinho de vocês. Não é diferente. Tia, mas só que o problema, na hora que compartilhar a tela, aparece metade do texto. Nosso texto só gasta só metade é de uma folha e o outro resto do texto é numa folha inteira. Então por isso Mas que tá dá meio para ver o que eu sublinhei? Dá, tia, eu consegui achar as palavras. Ok, é só seguir o parágrafo. Então vamos Tia, lá. espera só um pouquinho. Vamos falar de bens materiais, bens palpáveis que nós encontramos nas ruas, na vida cotidiana das pessoas, dos moradores. Eu posso ver construções, pinturas, esculturas de arte, eu posso ver as roupas das pessoas, o que elas usam, os utensílios que elas usam. Tudo isso são bens materiais que as pessoas deixam como marcas na sua rua, na sua casa, no seu bairro. Mas nós temos também coisas abstratas, coisas imateriais que eu não pego, que eu não posso levar para casa, por exemplo. Entendeu? Que são, por exemplo, o modo de pensar das pessoas, o modo com que elas convivem umas com as outras, seu comportamento, as histórias que elas contam, os poemas, tudo relacionado aos sentimentos, ao comportamento das pessoas. Isso são registros, modos de viver, comportamental e de vida cotidiana, que as pessoas vão levando anos após anos. Então, eu posso observar características materiais, a cor da casa, o estilo da casa, se é uma casa nova, se é um casarão antigo, se é uma rua movimentada, se é uma rua sinalizada, se tem uma escultura, se tem uma praça. Isso tudo são bens materiais. Eu pego, eu ponho a mão, eu posso pegar. Mas tem coisas que eu não pego, como o comportamento das pessoas, o cumprimentar, bom dia, boa tarde. Tem pessoas que cumprimentam com uma carinha mais boa, que são tão educadas, umas pessoas que vale a pena conviver. Não tem jeito de levar para casa o comportamento e as reações umas das outras. Então, isso são vestígios abstratos, imateriais, que ficam também contando na história da rua. Entendeu? Então, eu tenho coisas que eu posso pegar, coisas que eu não posso pegar. Página. Eu estou na 39. Não, mas a gente vai fazer história até que página? Não sei. Depende do horário que der, até a hora do 44. Bom, independente, né, de serem lembranças, características materiais ou imateriais, são marcas que as pessoas deixam na história. São marcas que as pessoas deixam umas com as outras na vida cotidiana. Ô tia, Oi. depois de história, vai ter recreio? Gente, normalmente. Tia, só que a gente vai fazer pelo Zoom, porque às vezes, eu não sei se era a tia Letícia, mas enquanto a gente comia, a gente assistia um vídeo, algum desenho, assim. Não, gente, a Letícia é 2º ano, eu sou do 3º. A gente tem recreio normal. Aqui isso era quando a gente ficava dentro da sala de aula. Gente do céu, vocês param a aula para me perguntar umas coisas que não precisam. Por favor. Vamos lá. As marcas construídas pela sociedade ao longo do tempo podem ser materiais, como eu expliquei, construções, derruba e constrói, modifica, pinta, muda a rua,
ou abstratas, coisas que eu não levo para casa, como o comportamento das pessoas, a boa educação, a boa convivência, entendeu? Essa convivência de pessoa para pessoa, que conta a história da rua. Pessoas que são hospitaleiras, pessoas que gostam de receber visita, que gostam de informar, né, de dar informações para as pessoas, gostam de conversar. Então, esse tipo de coisa não dá para levar para casa, não dá para palpar, entendeu? Não dá para segurar nas mãos, como você põe a mão na parede, que é material, como você coloca a mão, por exemplo, numa construção antiga, entendeu? A diferença? Pois bem, tudo que eu sublinhei, vocês vão sublinhar, hein? Dá uma olhada aí no livro e sublinha também. Onde que eu tô aqui? Quando observamos uma rua, conseguimos identificar uma série de elementos. Que elementos são esses? São características que nos permitem conhecer a história daquele lugar. Pessoas que passaram por ali, pessoas que construíram ali, que começaram um comércio, e esse comércio hoje é um grande comércio, que movimenta muito dinheiro na economia do bairro. Então, tudo isso conta a história do local. Então, a gente pode dizer que as ruas são uma importante fonte de pesquisa quando a gente quer saber mais sobre uma determinada região. É só procurar pelos moradores antigos, saber quem mora lá há mais tempo, saber o que é que mudou, o que é que manteve, certo? Na rua, eu consigo descobrir pessoas que vieram de outros locais, que trouxeram novidades, certo? Que trouxeram cultura diferente de outro lugar para cá. Então, isso tudo pode juntar na história da rua. E ela pode falar contando a história dessas pessoas e das mudanças ou permanências. Depende do ponto de vista de quem está observando. Esse QR Code que o livro sugeriu, pessoal, vocês vão acessar, e quando vocês acessarem, vocês vão ver que manifestações culturais como esta que vocês estão vendo aí, do maracatu, que é uma manifestação aí onde as pessoas se vestem, né, com umas roupas bem diferentes, coloridas, são normais desse tipo de região, né? É lá em Olinda, é em Pernambuco. Então, as pessoas, elas se vestem caracterizando fatos que aconteceram no passado, trazendo para a memória dessas pessoas que moram lá há pouco tempo, para que elas consigam entender a história da colonização, dos habitantes que vieram de outros locais, da cultura que veio vindo de outros países para o Brasil, que chegou aí primeiro no litoral, certo? Então, esse tipo de acesso do QR Code, sempre que vocês tiverem a oportunidade, vocês acessem, vocês busquem realmente descobrir, porque faz parte da nossa história, faz parte da cultura, saber um pouco mais da cultura de outros locais, certo? Interpretando a minha rua. Quando você fala interpretando a minha rua, você vai pensar na sua rua. O que a sua rua tem de melhor? O que a sua rua tem de mais novo? O que ela tem de mais antigo? Qual morador da rua onde eu moro, que é o morador mais antigo, que todo mundo conhece por nome, que todo mundo sabe onde é a casa do seu João, por exemplo? Todo mundo conhece a casa da Dona Maria, por exemplo, que é uma moradora antiga da rua. Pessoas que moram há muito tempo e que fazem parte da história desse local. Então, o estilo das construções, se são casas modernas, se são casas antigas, casarões, se são galpões ou prédios, eles também contam a história da rua. Tudo isso conta a história da rua. O jeito com que as pessoas vivem, o jeito com que as pessoas se vestem, o jeito com que as pessoas se comportam uns com os outros, o movimento, certo? A tranquilidade dos moradores, a segurança, tudo isso conta história da rua.
São indícios que contam a história da rua. Sinais, indicações que me contam a história e a construção da rua como um todo. Ok? E a rua, gente, tem um papel importante na construção de vida da própria pessoa. Porque quando você fala da sua rua, você está falando de história sua. Você faz parte da história. Você faz parte do movimento de construção da história. Cara, não sei não. Vai já. Não. Mas mesmo. Não, comprar. Trocar. Trocar não. Trocar não. Não. Eu vou comprar ela. Então, vamos lá. Gente, ruas pavimentadas. O que é pavimentação? Quem consegue explicar para mim o que são ruas pavimentadas? Não sabe, Ana Luísa. Não é possível. O que são ruas pavimentadas, gente? Asfaltadas. Isso mesmo. Olha que nome diferente. Ruas pavimentadas nada mais é do que ruas asfaltadas. Todo mundo conhece uma rua asfaltada. A minha rua é asfaltada. A sua é? Sim. Ok. Então, gente, veja bem. Antigamente as ruas não eram asfaltadas. E as ruas eram feitas com um propósito. Gente, esse texto aqui é uma curiosidade muito interessante. Veja, os povos da antiguidade, os romanos, certo? O povo antigo, eles faziam as ruas sempre pensando em ruas mais retas, com uma única função específica. Para quê? Para que os exércitos passassem por elas, certo? E chegassem até outro local, para fazer guerra, para tomar o local, né? Para se proteger, para passar o exército. As ruas eram para isso. Ô, tia, uma coisa que eu descobri. Essa é uma das primeiras ruas que os romanos construíram. Isso. Essa rua aqui, gente, né? Ela foi construída há mais de 2.300 anos. Então, as ruas de antigamente, elas tinham o objetivo de favorecer o deslocamento do exército. O exército que passava por ela. Para que o exército passava por ela? Porque eles tinham que ir de um lugar para outro. Então, eles procuravam uma rua mais reta, de fácil acesso, porque ia com a tropa toda, certo? E esse tipo de movimentação eram feitas assim, ó. Olha aqui, olha o calçamento da rua. Era pedra por pedra. Abria a rua do nada, no meio do nada, e colocava pedras. Pedras para facilitar o deslocamento aí da tropa, do exército. Então, era... E hoje nós temos aí uma função, né, que é do agrimensor, que ele mede, certo? Ele mede distâncias de um lugar para outro, geralmente em fazendas, né? O agrimensor, ele cuida dessa parte aí de medição. E na época dos romanos, nós não tínhamos isso. Né? Eles não tinham isso. Então, eles faziam de cabeça, escolhiam os melhores locais, certo? E faziam os locais de deslocamento. E eles eram já inteligentes demais, porque já fazia a parte para a água escorrer, que era a parte mais afundada, que hoje nós temos o meio-fio. Aqui não tinha meio-fio, mas era um local onde a água descia para não ficar encharcando a rua. Oi, Mila. Eu entendi o número 1. Eu não estou falando... Tia, ou se não, tia, passar pelo Império, né, tia? As ruas passar pelo Império. Isso. Número 1. Eu não cheguei lá ainda, Mila. Tem que esperar. Então, gente, esse texto aí fala que, olha,
Para construir uma estrada no Império Romano, o agrimensor escolhia as rotas retas e curtas, certo? Entre um ponto e outro. Nada de ficar fazendo curva. Curvinha ali, curvinha, sobe e desce, não. Era reto. Para que reto? Para deslocar rápido. Um exército passava rapidinho de um lugar para outro. Podia ser para guerra, podia ser para ir de um lugar para outro, conhecendo território novo. E isso era muito importante. O jeito que faziam as ruas, o jeito que escolhiam para fazer as ruas. E também, para isso, ele usava um aparelho chamado groma. Por isso o termo agrimensor. Então, vem desse aparelhinho aí chamado groma, que ele media os campos, media a distância de um para outro, de um lugar para outro. Ah, essa estrada vai ter tantos quilômetros, essa estrada fica mais perto, então vamos fazer do outro lado, de uma cidade para outra, o período menor de distância, certo? Então, eles usavam esses aparelhos aí para fazer. E ainda cuidavam do acúmulo da água, porque não poderia tampar a rua que eles faziam. Aí tem a perguntinha aí número 1. Os antigos romanos se destacavam pelas construções aí das estradas. Para que as estradas foram construídas lá antigamente? Para que eles construíam as estradas? Para o deslocamento bem rápido para andar pelo império ou para ir para uma guerra. Isso, para o deslocamento das tropas. Você falou certinho, Felipe. Eles faziam as estradas porque eles queriam se deslocar de um lugar para outro. E se eles queriam sair de um lugar para outro, as estradas tinham que ser mais retas e curtas, no menor tempo de distância possível, porque eles poderiam estar fugindo de outros exércitos ou querendo atacar uma outra região e tomar posse dela. Então, se fizesse uma estradinha toda cheia de curvinha, numa dessas curvas aí acontecia um problema. Então, era sempre por causa de favorecer o deslocamento do exército. Tinham que ser estradas curtas e retas. Sendo curtas e retas, o exército saía de um local para outro rapidinho, sem problemas. Eu posso ler? Ótimo. Eles faziam as estradas para chegar aos seus destinos mais rápido. Certinho. Então, quanto mais reta a estrada era, melhor era para o exército. Nada de curvas, nada de subidas e nem descidas. Reta. Tia, a gente vai até a página 43 ou vai fazer mais? Vai mais. Vai até a página 44, tia. 44. A gente vai até a página 44.
Agora nós temos que sublinhar lá no texto a função do agrimensor na construção da estrada no Império Romano. Qual que era a função desse tipo de trabalho? Qual que era a função da pessoa que cuidava? Tia, que texto? No texto que nós acabamos de ler. Então, nós vamos voltar lá no texto para nós sublinharmos a função do agrimensor. Vou só registrar aqui a resposta. Porque eu vou voltar à página. Olha aqui, ó. Olha a função do agrimensor. Essas vias foram construídas inicialmente para favorecer o deslocamento do exército, porém acabaram depois, com o tempo, beneficiando até os comerciantes. Então, a função aqui, ó. E para construir uma estrada do Império Romano, o agrimensor escolhia a rota mais curta. Professora, eu já fiz as duas partes. A página 42. Ok. Gente, agora vocês vão ver um texto. É um depoimento, né, de uma pessoa. E nesse depoimento que ela fala, ela mostra como que era antigamente a vida dela, desde na década de 1980. Hoje nós estamos em 2021. Então, a Luana, ela morava em Belo Horizonte na década de 1980 e ela vai falar um pouquinho de como era a rua dela, como era o trânsito, como eram as pessoas, a convivência de umas com as outras. Bem diferente do que nós temos hoje. Hoje as pessoas não saem muito de casa, não brincam muito na rua, preferem os eletrônicos. Os pais têm medo da falta de segurança, né? Porque a violência é muito grande, então ficam em casa, brincam em casa, quase não sabem quem mora ao lado. Então não tem mais essa convivência de antigamente, né? A minha infância é muito diferente da infância de vocês. Foi muito diferente da infância de vocês. Então veja o depoimento dela. Eu morava na Rua Oriente, onde não havia muito trânsito. Era asfaltada em uma parte, mas na sua maioria de paralelepípedo, que é aquele quadrinho, né? Aquele quadro, aquela rua que dá aqueles tremidos quando a gente passa de carro. Eu gostava de ficar andando de bicicleta quase que o tempo inteiro. Quando não estava pedalando, estava brincando com os vizinhos de pega-pega, de pique-esconde, de queimada, de mãe da rua. Brincadeiras que juntam muitas crianças e que ficam na rua, brincando. Ali. Quer dizer que não tinha movimento, não tinha perigo, que era algo do cotidiano da época, em 1980, isso, tá? Há 20 e tantos anos atrás. Perdão, 40 e tantos anos atrás. Eu sou de 78, então 40 anos atrás. Todos os dias era a mesma coisa. Chegávamos da escola, olha a vida dela. Chegava da escola, tirava a roupa que era o uniforme, né? Ou a roupa que ia para a escola, e colocava uma roupinha velha, ia brincar. Brincar na rua, com os coleguinhas. Então, criança era criança nessa época, tinha infância. Estudava e brincava. Só isso. Estudava e brincava. Hoje vocês têm muitas coisas para fazer. Vocês estudam na escola regular, que é a escola normal, né, o Colégio Atenas. Aí vocês fazem futebol, vocês fazem Kumon,
aula de dança, aula de natação, aula de línguas, né? Tem gente que faz inglês. Que mais que vocês fazem? Vocês fazem pilates, vocês fazem academia, vocês pintura, né? Alguma coisa artística. Então, vocês têm uma rotina fechada. Não sobra tempo e nem pode ir brincar na rua como antigamente, porque... Professora, Oi. criança não faz academia. Tia, criança não faz academia. Mas vocês vão pro clube. Criança não faz academia. Entendeu? Vocês vão pro clube, pais, porque os pais vão, as mamães vão, e vocês vão pro clube. Então, vocês vão de qualquer maneira. Tia, de manhã eu tinha uma escola. De tarde eu tinha a escola do Atenas. Eu tinha 2 escolas antes. E mais ou menos depois da aula eu ia para o karatê. Então eu era muito ocupada, não tinha nenhum tempo. Pois é, olha essa frase, eu era muito ocupada. Jesus amado. E é a realidade. Tia, Vocês são tia, eu não sou ocupada. Essa pandemia deu até uma freada. Tia, mas aqui, quando o meu irmão ia na natação, a minha mãe não fazia academia e meu pai. Eu nadava e eles tinham que ficar de olho lá no PTC para mim. Eles não podiam ir para academia e me deixar sozinho nadando. Né? Eles ficavam de olho em vocês. E minha mãe também nunca foi na academia do PTC, nem meu pai. Oi, Júlia. Sim. Eu faço natação e pilates. Tipo, hoje eu tenho pilates às 6 horas. E amanhã eu tenho natação. E eu também faço no PTC. Então, vocês têm uma rotina muito maior do que a rotina das crianças da época de 80, por exemplo, né? Que é a minha infância. Eu não fazia nada, eu ia para a escola e ficava em casa, só. Nada mais. Professora, eu posso falar minha escrita? Pode. E as crianças têm muita aula e mexem muito em tecnologia. Certinho. Então, deixa eu terminar o texto aqui. Aí tem uma frase da mãe. Olha a mãe. Luana, já para dentro. Hora do banho e do jantar. Você já está com os joelhos pretinhos de tanto brincar. Aí ela diz, sinto muita saudade desta época. Quer dizer que ela brincava na rua com os amigos, né, com os amiguinhos de rua. Aí vem uma pergunta interessante que hoje, na nossa infância, né, na infância de vocês não têm isso. Não tem essa liberdade toda. Não é maldade dos pais, e sim cuidado dos pais, porque a violência é muito maior do que naquela época. O trânsito é muito mais intenso do que naquela época. Pessoas irresponsáveis, às vezes, pegam os carros, direção de carro, e vai para a rua, e pode acontecer um acidente. Então, eu quero que vocês me falem uma outra razão que atualmente as crianças não vão para a rua brincar e preferem ficar em casa. Eu quero uma razão para isso. Por que elas não vão com tanta frequência para a rua? Porque agora existe tecnologia. Ou que a gente mais tecnologia em vez de brincar. Certinho, Júlia. Professora, são muitos grandes. Professora, Sim, Maria. na página 44, no desenho, tem que ser uma coisa que é importante para a cidade ou pode ser só para a gente mesmo? Eu não cheguei lá ainda. Se você quer fazer na minha frente, você tem que esperar eu chegar lá para você escutar a explicação. Eu estou na página 43 ainda. Há mais alguém que quer falar a resposta sobre uma outra razão que as crianças não brincam na rua com tanta frequência?
As crianças não brincam na rua, tipo, de hoje em dia, ó. As crianças antes brincavam, mas elas não brincavam de tecnologia e ficavam assim. Só ficavam brincando até ficar de noite. Tipo, Tia, quando a mãe pode chamava, falar uma eles iam fazer. resposta que eu coloquei? Pode falar. Antigamente, as crianças chegavam da escola e tiravam o uniforme, comiam alguma coisa, iam pra rua brincar com os coleguinhas. E antigamente não tinha muito carro, então as crianças podiam brincar na rua. E também antigamente a minha mãe e a minha Dindinha chegavam da escola, tiravam a roupa, comia alguma coisa e brincava até 7 horas. 7 horas elas tomavam banho e depois elas iam fazer o dever de casa e depois dormir 8 horas. Olha aí. É a minha vida. Tia, Eu é sou mais pra velha do que cobrar a sua Dindinha, mas tudo é a ou só minha vida também. ou só uma resposta? Não, você pode colocar vários. Karine. Do jeito que você falou. Oi. Então eu posso colocar uma resposta? Resposta, porque hoje em dia as crianças preferem ficar no celular entre parentes, internet. E os pais não deixam muito porque hoje em dia há mais perigo. Certinho. Oi, tia, e também antigamente enchia uma bacia de mexerica, os vizinhos iam lá pegar as mexericas. É verdade. Gente, eu já vendi manga na rua. Antigamente, Eu apanhava gente, manga da minha antigamente, casa, da mangueira da minha casa e vendia manga na rua. Só pra sair na rua. tia, antigamente, o meu pai não ficava em casa, ele ficava brincando na rua. É Só realmente. que os meus avós, que são os pais dele, eles deixavam, mas só que eles só chamavam quando era a hora do jantar e do banho. Oi, tia, e também antigamente as Que eles- crianças que eles se pediram? machucavam, eram fortes, elas não choravam. Elas brincavam mesmo assim com as coisas machucadas, joelho ralado, braço ralado, É verdade. mão cortada. Meu pai também. Elas não brincam, sem Pergunta dó. pra Dora, Felipe, se ela já arrancou a cabeça do dedo. Eu já arranquei a cabeça do dedo várias vezes. E hoje todo mundo Oi, tia, e também, tia, a minha avó ela já arrancou a unha dos 2 dedão de tanto correr. de tanto correr e brincar. Mila, dê sua resposta Eu pra gente nunca passar. fiz isso. Professora, uma vez eu estava no meu karatê. Do nada eu sinto uma dor no dedão. Olho pro meu dedão, tô com a unha quebrada. Ai, que dor. Nossa, Mila, você também Karatê faz machucar mesmo. Mas eu acho muito bom, é bom para defender. Tipo, Mila, sua resposta, por favor. é muito movimento. Se alguém for te roubar, você já ataca. Meu pai falou que Maria eu não pode Fernanda, ficar deixa eu escutar a batendo. resposta da Mila, que é a resposta do conteúdo da aula. Ô tia, Mila, preciso da sua resposta. Lê de novo, não entendi. crianças não brincam na rua porque é muita violência e Certinho? Ok. Crianças, nós finalizamos aqui a nossa aula, tá? Vou postar o dever no final do dia. Vai ser página 44 de História e página 45, tá? Que é desenho da sua rua e ilustração aí da música da página seguinte. Vou colocar no grupo. Agora vocês podem ir lanchar. Então, a página 44 e 45 de 44, história 45. vai ser dever de casa?
Sofia, amor, desliga seu microfone. Ai, eu não sabia que estava ligado. Vocês estão vendo? Não. 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 Tia, a gente vai para a página 58. E a gente vai até a página 60. E agora, vocês estão vendo? Sim. Sim. Só que com a resposta. Resposta. Sim. Tá bom. Ok. Crianças, nós vamos falar de classificação da palavra quanto ao número de sílabas. Veja bem, quando a palavrinha tem uma sílaba só, por exemplo, só, sol, de, lã, nó, essas palavrinhas com uma sílaba, elas são classificadas em monossílabas. Mono quer dizer uma sílaba só. Então, ela tem uma sílaba, quer dizer monossílaba. Se a palavrinha tem duas sílabas, por exemplo, lua, boca, ó, duas sílabas, boca, porta, porta, duas sílabas. Então, ela é classificada em dissílaba. O di quer dizer duas sílabas. Então, dissílaba, palavrinha com duas sílabas. Agora, palavrinhas com três sílabas. Contente, três sílabas. Ela é uma trissílaba. Tri quer dizer três. Então, quer dizer que são três sílabas. Trissílaba. Estrela. Três sílabas. Trissílaba. Quatro sílabas ou mais sílabas. A palavrinha é polissílaba. Quer dizer, poli, muitas. Entendeu? Por exemplo, geografia, 5 sílabas. Estrelado, 4 sílabas. Então, 4 ou mais sílabas, a palavrinha é formada, então, de polissílabas. Muitas sílabas. Certo? Aqui nós temos uma variedade de palavrinhas. Xadrez. Xadrez. Boneca. Boneca. 3. Xadrez. 2. Céu. Uma sílaba. Brincadeira. 4 sílabas. Corda. 2 sílabas. Trem. Uma sílaba. Felicidade. 5 sílabas. Então, quer dizer que ela é uma polissílaba. Muitas sílabas. Bambolê. 3 sílabas. Então, vocês vão olhar aqui as palavrinhas e vão colocar as palavrinhas dentro do quadro de acordo com o número de sílabas. Podem fazer, que eu vou dar um prazinho aí para fazer a correção. Podem fazer. Vocês vão falando a palavra e vendo quantas vezes você falou. Xadrez, 2 sílabas. Então, eu escrevo a palavrinha xadrez dentro do quadradinho 2 sílabas. Boneca, 3 sílabas. Então, escreve a palavrinha boneca dentro do quadrinho de 3 sílabas. E assim por diante. Ok, crianças? Podem fazer com calma que eu vou esperar para correção. Jesus. É muito fácil.
Não era para ver, não. Coisa. Eu já sei tudo. Porque se você faz correção, não. Claro que tem que fazer correção. Espera que eu tô indo escrevendo. Tia, eu terminei. É, Também terminei. ok. Confiram se vocês fizeram tudo certinho. Vocês estão vendo a página aí? Professora, precisa ser as mesmas palavras que as suas? Sim. São as palavras que estão nesse quadro Tem que aqui, ser a ó. palavra de cima, xadrez, Olha boneco, aqui, ó, as brincadeira, palavrinhas que corda, estão trem, no felicidade, quadro. controle. Cadê o celular para tirar foto? Jesus Cristo. O celular que deu perna. A tia saiu. Ah, tá. Onde que foi? Ela foi pegar o celular para tirar a foto. Eu nem precisei copiar essa história daqui. Eu fiz tudo certo, tudo sozinho. Próxima atividade, gente. Ô tia, a gente vai ter a página 60? Vai. Agora, presta bastante atenção. Página 59 do livro de vocês pede para fazer o seguinte. Olha, Tia, depois eu posso falar a resposta? aquela lá não tinha outra maneira, não, tá? Agora essas aqui pode. Essa daqui que eu tô falando. Pode. Agora você vai classificar essas palavras de Ô acordo tia, com o número de entendi. É sílabas. pra gente colocar o nome tipo ir, monossílaba, colorir, trissílaba. É pra gente colocar esses nomes? Isso. Bom, se você conseguir fazer a separação de sílabas mentalmente, por exemplo, colorir, você sabe que são 3 sílabas. Para as palavrinhas de 3 sílabas, eu tenho a apresentação trissílaba. E de um que é monossílaba. Bissílaba. o número 2. E se é de sílaba, então são 2 sílabas. Rir, uma sílaba, monossílaba. Então, você vai colocar o nome que é dado para a palavrinha de acordo com a quantidade de sílabas. Precisa separar as sílabas? Não precisa, gente, separar as sílabas. Mas se você entender mentalmente que colorir tem 3, basta isso. Trissílaba, ok? Se você quiser fazer a separação de sílabas, pode fazer também. Se não precisar, tendo a classificação delas, de acordo com o número de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Tia Karine, eu posso falar? Tipo, Depois na céu. correção pode. A gente só falou uma vez. E Depois na duas correção. sílabas. Chá, 3. 2 vezes. Repete. Céu, uma sílaba. Céu, a gente só contou uma vez. 2 sílabas. Xadrez,
Então é 2 vezes. Xadrez. Isso. Tia Kimi, quantas páginas a gente vai fazer de língua portuguesa? 60. Até a página 60. Então, essa é a penúltima página. Aí, penúltima quer dizer, tá quase chegando no final. Tia Karine, Oi. eu posso falar minha resposta? Pode, daqui a pouco, quando eu for fazer a correção. E o número 3, pessoal, são palavrinhas, 3 palavrinhas monossílaba, 3 dissílaba, 3 trissílaba e 3 polissílaba. Não vale copiar as palavrinhas das questões anteriores. Não vale, tá? Tia, posso falar palavrinhas? Pode, mas daqui a pouco. Deixa as crianças terminarem de fazer. Tá bom, eu vou olhar meus passarinhos aí, você me chama. Tia, no número 2 é pra separar a sílaba? Tia, não tô te ouvindo. É pra separar a sílaba no número 2? Mila, eu não estou entendendo o que você está falando. Está cortando seu áudio. É pra separar a sílaba no número 2? Eu não consigo entender o que você falou, Mila. Quê? Fala de novo. É pra separar as sílabas no número 2? Não precisa separar as sílabas, não. Pode ser mental. Certo? Aí você coloca o número de sílabas de acordo com o que você descobrir. Colorir. 3. Número 3. É fácil. É só você separar, só que aí você não precisa colocar no livro. E só mental. Você pode fazer mais fácil, bater nas palmas. Isso. Ana Luísa, me fala a letra A. Ok. A letra A é 3 sílabas de colorir. Como que fica a classificação da palavrinha? Colorir. Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Sílaba. Hã? Repete. Sílaba. Quantas sílabas você viu? 3. 3. Então ela é o quê? Hein? Tia, posso falar? É igual a trissílabas. Trissílaba. Luísa, colorir é a palavrinha trissílaba. Felipe, me fala a letra B. É igual a dissílaba na brincar. Isso. É igual a 2. 2 sílabas. Júlia, palavrinha here. Tia, eu quero falar hoje, eu não falei. Júlia. Pode falar, Vitória. É pra gente colocar o número na frente? Pode colocar o número, se quiser. Eu preciso só da classificação dela. Here é uma palavrinha o quê?
E é só uma vez que a gente fala. E tem quantas sílabas? Uma. Então, ela é o quê? Monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Monossílaba. Certo. Sofia, letra D. Tia, eu quero falar o número 3. Eu estou no 2 ainda. É que eu quero Sofia, falar o número letra 3. D. Eu posso deixar para falar o número 3, tia? Cadê a Sofia? Aqui! Qual, Sofia? Santos. Uhum. Qual letra, tia? D. Polissílaba. Ok, polissílaba. 4 sílabas. Acreditar. 4. Agora, vocês vão falar as palavrinhas que vocês escreveram nos quadros, ok? Como assim? Eu quero saber 3 palavrinhas monossílabas, 3 dissílabas, 3 trissílabas e 3 polissílabas. Então, como muitas crianças querem falar, eu vou ouvir uma de cada. Uma de cada. Ok? Porque senão não tem jeito de todos falarem. Então, eu vou tirar aqui. Um momento. Sofia Moura, desliga o microfone.